Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar sobre técnicos brasileiros versus técnicos estrangeiros. Não é de hoje que o futebol brasileiro tem sido visitado volta e meia por treinadores estrangeiros, o que não é necessariamente algo ruim, pelo contrário, né? E esse intercâmbio tende a ser benéfico para ambas as partes, pela troca das experiências que ambos vivem. No entanto, o que eu vejo de forma comum acontecendo é que basta um treinador estrangeiro chegar a um grande clube do Brasil que as especulações sobre a qualidade de nossos treinadores vêm à baila. E eu fiquei pensando, com base em que isso acontece? Por que isto, de alguma forma, sempre vem à tona? Por que um treinador estrangeiro seria melhor que um treinador brasileiro? São questões que eu me proponho a pensar. E quando a gente olha para pessoas do calibre de Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga, Felipão, Mano Menezes, Felipão, Liverpool, Muricy Ramalho e tantos outros, que eu não vou nem citar aqui, para não ser tão extenso na minha lista, técnicos consagrados pelas conquistas nacionais e internacionais, gente que é campeão mundial de clubes, que é campeão de Copa do Mundo, que é campeão de Libertadores, que é campeão de Brasileirão, ou até mesmo dos estaduais, carregados de sua rivalidade. Eu me pergunto, qual que é a razão de surgir volta e meia este questionamento sobre a qualidade dos técnicos brasileiros em relação aos técnicos estrangeiros? Ou até mesmo olhando para a nova geração, ainda assim eu fico tentando entender o fundamento deste questionamento, que começo a achar um tanto quanto afetado e talvez um tanto quanto maldoso também. Nomes como Fernando Diniz, da nova geração, com a sua coragem e qualidade evidente, o Jair Ventura, com todo o seu trabalho demonstrado no Botafogo, o Roger Machado, claramente talentoso, o Odair Hellmann, com um trabalho consistente já há algum tempo no Internacional, o Rogério Micali, que não só pelo seu trabalho na base demonstrou competência, ganhando muitos títulos, como a Taça São Paulo, por exemplo, mas também quando teve a oportunidade, o material humano de qualidade, como foi por sua passagem na seleção brasileira, demonstrou talento como treinador, sendo finalista em 4 das 5 competições que disputou, obtendo resultados como campeão olímpico em 2016, vice-campeão mundial em 2015, medalhista do Pan-Americano de 2015 também, se eu não me engano. Se pensarmos nos resultados dos estrangeiros em terras tupiniquins, isso também não se sustenta muito. Vejamos na história recente de nosso futebol alguns nomes, como por exemplo Diego Aguirre. O uruguaio Diego Aguirre talvez seja o que mais teve tempo para trabalhar em solo nacional. Na temporada de 2018, ele foi responsável por conduzir o São Paulo à melhor campanha do primeiro turno no Brasileirão. No entanto, o rendimento do tricolor acabou caindo drasticamente na segunda metade do campeonato e ele acabou sendo demitido, né? Mas antes de treinar o São Paulo, o Aguirre havia sido técnico do Internacional em 2015, se eu não me engano, onde ele foi, se eu não me engano, campeão do estadual daquele ano. Posteriormente, ele comandou o Galo. Acho que a única coisa que ele ganhou lá foi o torneio da Florida Cup, aquela pré-temporada nos Estados Unidos. Mas a exemplo do que houve no Colorado, ele acabou sendo demitido após a eliminação dele na Copa da Libertadores, né? Pensa em quem? Vamos pensar em, recentemente, o Rueda no Flamengo? O Rueda teve 31 partidas, dessas 31 partidas no Flamengo ele teve 10 vitórias, 3 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Não é ruim, mas também não é algo assim extraordinário. O Bausa. Apesar de ter ido longe na Libertadores, o desempenho do Bausa não agradou. Foram 18 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, né? Desempenho abaixo dos 50%, por exemplo. O Paulo Bento, né? A experiência do Cruzeiro com um treinador estrangeiro acabou durando 75 dias, né? Em 2016, o Paulo Bento teve um desempenho frustrante, sendo demitido e acabou deixando a equipe do Cruzeiro na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, né? O Ricardo Gareca, né, um excelente treinador, fez um trabalho maravilhoso com o Peru aí, mas ele teve uma curta temporada no futebol brasileiro, uma passagem rápida pelo Palmeiras, apesar de grandes expectativas que foi gerada sobre ele, tendo em vista o que ele tinha feito no Vélez lá na Argentina, né?
o Gareca acabou não obtendo o sucesso no Palmeiras que todo mundo esperava, e no Brasileiro daquele ano o desempenho dele chegou a ser melancólico, né? Faturando 4 pontos dos 27 pontos que ele disputou. À frente do Palmeiras foram apenas 13 jogos, incluindo um amistoso pela Copa Euro-Americana e 3 duelos da Copa do Brasil. E o aproveitamento do Gareca foi de 38%, né? E apesar de eu estar falando desses resultados da história recente do futebol brasileiro em relação aos técnicos estrangeiros, o que eu estou tentando dizer aqui não é nem sequer sugerir que os técnicos estrangeiros sejam ruins ou pior do que os brasileiros. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou tentando pensar com vocês um pouquinho mais fundo, tentando buscar entender o porquê desse questionamento que surge sempre que um estrangeiro assume um time importante de nosso país. Penso que, segundo a história e as estatísticas, esse tipo de questionamento não faz muito sentido. Porque, estatisticamente, os treinadores brasileiros em clubes brasileiros têm demonstrado um desempenho muito superior do ponto de vista dos resultados, né? Até pelo que eu já disse anteriormente. Então, se não é da história e nem das estatísticas, de onde viria então essa motivação insistente por parte de alguns da imprensa? Poucos, na verdade, como por exemplo o jornalista Mauro César, que constantemente levanta questões dessa natureza. Por quê? A psicologia nos ensina que muito de nossas escolhas vem de nossos afetos e não de nossa razão. Vem daquilo que sentimos e não do que necessariamente nós pensamos. É simples assim. E à medida do possível, um jornalista deve desenvolver esta qualidade de separar uma coisa da outra. Psicologicamente, isto não é fácil. Não é uma tarefa fácil. É por isso que eu estou falando aqui à medida do possível, né? Recentemente eu vi uma reportagem que dava conta de um desentendimento dele, do Mauro César, com outro repórter, Thiago Maranhão, se eu não me engano, do Sport TV. Eu tenho até a fonte anotada se vocês precisarem. Em que o Mauro César sugeria que alguns de seus colegas repórteres ou comentaristas não tomavam uma posição mais crítica em relação aos técnicos e jogadores por eles serem amigos dos mesmos, ou seja, por uma razão afetiva, das quais ele, o Mauro César, se gabava de não manter de manter uma posição mais isenta desses afetos. Mas, olhando do ponto de vista psicológico, será? De onde então vêm as posições do Mauro César tão ácidas e críticas em relação aos técnicos brasileiros, como por exemplo foi no período do Abel Braga no Flamengo? Se a gente for pensar na história e nas estatísticas, nos resultados, fica evidente que não é, porque esse tipo de fala não deveria ter origem nisto. Penso que a competência não é uma questão de nacionalidade, e sim uma questão de personalidade. Não importa a cor, o sexo, a religião, o país que alguém nasceu. A competência uns têm, outros não. Simples assim. E a competência sempre será bem-vinda em qualquer área da vida. É isso que a gente precisa entender para parar de falar coisas e de promover ideias que não correspondem à realidade. É evidente que o futebol brasileiro se destaca no mundo todo, não só pelos seus atletas, mas também pelos seus treinadores, que carregam a condição de entender as particularidades do futebol brasileiro, tão especial e específico quanto é o nosso. Fica aqui a dica do Psicologia da Bola e um abraço do Alexandre Morango. Segue a gente lá no Instagram, tá? Ale Morango Telpsic, ou se não, @Psicologia da Bola, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser.